Olá, meu nome é Juliana, eu vou apresentar a palestra sobre eficiência energética em edificações e como esse investimento em sustentabilidade pode gerar economia. Queria inicialmente agradecer o convite do Conchuva de participar desse evento, que o tema principal é o aproveitamento de água de chuva, mas são dois temas importantes para construções sustentáveis, que é a economia de energia e a economia de água. Eu acho que eles têm em comum a grande vantagem de, além de ser bom para o meio ambiente, eles são bons para o bolso, eles geram economia para o usuário. Então é isso que eu vou querer trazer um pouquinho nessa palestra de hoje. Queria primeiro me apresentar. Eu sou engenheira civil formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho mestrado aqui na Federal de Santa Catarina também, na área de eficiência energética. Eu trabalho no organismo de inspeção em eficiência energética da Fundação CERT, o I3E. E a gente emite as etiquetas de eficiência energética para edificações. E são como aquelas etiquetas de eletrodomésticos, geladeiras, ar-condicionado. Os edifícios também podem receber essa certificação. Eu trabalho nessa área desde o lançamento da etiquetagem em 2009 e aqui no organismo, além da certificação, da etiquetagem, a gente trabalha também com auditorias energéticas, consultoria para conforto térmico, para redução de consumo de energia. Então, o foco nosso principal está na etiquetagem, mas a gente também atua em outras áreas relacionadas à eficiência energética. Então, o que é eficiência energética? Essa edificação tem um bom desempenho, garantir níveis de conforto ambiental, conforto térmico, visual, sem usar tantos recursos, sistemas artificiais. Então a ideia não é deixar ninguém no escuro, ou tomando banho frio, ou passando calor no verão. A edificação tem que ter um bom desempenho, os usuários têm que estar em conforto, mas a gente consumir o mínimo de energia possível. Não é só reduzir o consumo, é também ter um bom desempenho. Isso está bem ligado com a sustentabilidade, porque as construções sustentáveis envolvem diversos fatores, como o uso de materiais, o destino desses materiais, a economia de água, o terreno, enfim, e a economia de energia. Você economizar energia, você diminui o uso, ajuda a preservar os recursos naturais, reduz a emissão de gases poluentes, de gases de efeito estufa, mas a sustentabilidade não é só o lado ambiental. Todo mundo foca muito no verde, no sustentável como sendo só o meio ambiente, mas as pessoas não podem esquecer que a sustentabilidade também envolve economia, o lado financeiro, e a sociedade, e para as pessoas. Então, a gente tem com a eficiência energética, além de preservar os recursos naturais e diminuir a poluição, você também tem uma economia nos seus custos operacionais, nas suas contas, em que isso também ajuda no desenvolvimento social. Numa família, sobra mais dinheiro no fim do mês para outras coisas. Para uma empresa, você consegue ter mais lucros. Então, você tem todos esses critérios envolvidos que fazem parte da sustentabilidade. Além de que, como eu falei, uma edificação eficiente ela não pode só economizar energia, ela também tem que ser confortável. E isso gera inúmeras outras vantagens que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Existem as certificações de sustentabilidade, em que elas servem para mostrar para o usuário, para o consumidor, que essa edificação ela é realmente eficiente ou sustentável. É diferente de eu dizer que o meu edifício, a minha empresa, economiza energia ou é sustentável, e ter uma certificação, um atestado de uma instituição independente que está testando isso, que essa edificação realmente é eficiente. Isso traz mais confiança para os usuários, mais credibilidade. Como você tem o mesmo padrão de avaliação, a mesma metodologia, é possível comparar a eficiência dessas edificações. Hoje em dia, como ainda são poucas no Brasil que têm certificações, acaba sendo, na verdade, um diferencial, uma valorização desse imóvel. Existem certificações de sustentabilidade mesmo, que envolvem todos aqueles temas que eu falei, como o LEED, o Aqua, e para a parte de eficiência energética, a gente tem a etiqueta do Inmetro, do PBE Edifica, que é essa que a gente emite aqui no organismo de inspeção. Fazendo até um parênteses com o evento, a parte de economia de água também é avaliada. O foco é energia, mas a gente também avalia a parte de economia de água. Então, no caso das edificações comerciais, são sistemas de envoltória, que é a arquitetura do edifício, sistemas de iluminação, ar-condicionado, e vai ser classificado do nível A, que é o mais eficiente, até o nível E, que é o menos eficiente. Existem também bonificações. As bonificações podem aumentar até 1 ponto na nota final,
que seria subir até um nível, né? Por exemplo, de B para A. E dessas iniciativas, elas não são obrigatórias, mas elas contam esse ponto. Entre as alternativas possíveis é a economia de água. Então, aproveitamento de água pluvial, equipamentos economizadores de água, todos eles podem bonificar e subir até um nível a nota da etiqueta. E eu costumo dizer que a eficiência energética ela é mais do que o lado verde da sustentabilidade, ela também é economia. Quando você compra uma geladeira com selo Procel ou uma lâmpada eficiente, você não está comprando por ela ser verde e ser sustentável, você compra porque ela vai reduzir seu consumo de luz no final do mês. Então, a parte ambiental é uma consequência muito importante, muito válida, mas o que leva o consumidor realmente a adquirir esse produto é a economia que ele vai ter, o retorno desse investimento. E até porque pode ser muito interessante a parte ambiental, mas se ele não for viável, isso não pega, né? O mercado não absorve. Então, até muita gente ainda enxerga a sustentabilidade, ou até investimento em eficiência, como custo, né? Como uma coisa a mais que eu vou ter que investir. E tem que começar a enxergar isso como lucro, porque se ele for bem pensado, bem administrado desde o projeto, você vai ter o retorno desse investimento. É uma economia que você vai ter ao longo da vida útil que vai te trazer retorno. Então, ele não é um custo, um gasto a mais, ele é um investimento. Mas a etiqueta, então, a do PBE edifica, essa de metro que a gente emite. Quanto que ela economiza, né? A pergunta que todo mundo faz. Cada caso é um caso, a gente não tem um valor único ou um valor absoluto, porque, como eu falei, são vários parâmetros avaliados, vários sistemas, depende do que a gente está comparando, do clima que essa edificação está, são vários fatores que influenciam. Mas eu vou trazer alguns números de cada sistema de alguns estudos que a gente tem, nesses sistemas que são avaliados. Então, no caso da iluminação, os limites da etiquetagem, dos valores de potência, né, potência por metro quadrado que faz a essência da avaliação, uma edificação nível B pode consumir até 20% a mais no sistema de iluminação do que uma edificação nível A. Uma nível C consome até 40% a mais do que uma nível A. E a nível D até 60% a mais. Então, existem outros parâmetros que vão influenciar também, como é que é o padrão de uso, os acionamentos, outros pré-requisitos que a gente avalia também relacionados ao controle dessa iluminação, ao aproveitamento da luz natural. Mas se você olhar friamente só a potência, você já tem aí 20% de economia de um nível para o outro. Quanto ao sistema de ar-condicionado, também olhando só a eficiência do equipamento, do B para o A é 7% a mais que a gente tem de consumo, né? Do A para o C, 15%, do A para o D, 24%. Parece até um número menor do que a iluminação, mas a gente tem que lembrar que a capacidade, né, do sistema de condicionamento de ar, a potência instalada é muito maior do que de iluminação numa edificação. Então, você vai olhar um equipamento de ar-condicionado e uma lâmpada. Então, o montante é bem significativo. Também outros fatores vão influenciar, como acionamento, isolamento térmico das tubulações ajudam no desempenho do sistema, a própria envoltória da edificação, o clima, tudo isso influencia. Mas a gente já consegue ter uma ideia, se fosse nas mesmas condições, esse equipamento a gente vai ter essa diferença no consumo final. Quanto à envoltória, o que seria envoltória? É a arquitetura, a casca da edificação. Então vai entrar aberturas, janelas, que se essas janelas, a área delas, se elas são sombreadas, o tipo de vidro, materiais de cobertura, de paredes, enfim, como que o desempenho térmico dessa edificação, como ela contribui para a economia de energia. Esse valor é bem mais difícil de mensurar, porque a gente não tem, a envoltória não consome energia, ela te ajuda a reduzir o consumo. Então tem algumas pesquisas, por exemplo, uma pesquisa de agências bancárias em várias cidades do país, foi avaliado ela como nível B, e feito por simulação computacional alterações para alcançar o nível A. Então foi alterado tipo de vidro, feito sombreamento dessas aberturas para evitar o ganho de calor solar direto. E isso representou, no consumo de energia do ar-condicionado, do B para o A, uma economia de 26% considerando o clima de Curitiba e de 30% considerando o clima de Brasília. Então, assim, como entra o desempenho térmico, vai variar com o clima de onde a edificação está localizada. E a gente faz geralmente esses estudos por simulação computacional, para você conseguir comparar a edificação com ela mesma.
Sobre as bonificações. Como eu falei, são avaliações que não são obrigatórias, mas elas incentivam essas iniciativas para a economia de energia e de água. Quando você olha uma etiqueta com bonificação 1 ponto em uso racional de água, você sabe que ela economiza 40% em relação ao edifício de referência. Então, você olha para essa etiqueta e já sabe que ela tem um consumo pelo menos 40% menor do que um edifício comum. Se você olha que ela tem um ponto em aquecimento solar, ela já tem 70% da demanda de água quente desse edifício, ele consegue atender com energia solar. É uma economia de 70% de energia para aquecimento de água. Se ela tem um ponto em energia eólica ou fotovoltaica, toda edificação consome 10%, gasta 10% a menos de energia do que se ela não tivesse esse sistema. Então, esse sistema proporciona uma economia de 10% pelo menos. Os temas de inovações, cogerações, 30% de economia em relação ao edifício comum. Então, você consegue ler nessa etiqueta o que esse 1 ponto significa de economia ao longo da vida útil. Para a classificação geral, então, quanto que uma edificação nível A economiza em relação às outras? Não tem um número absoluto, até porque a classificação geral é feita pela combinação de vários sistemas, mas tem alguns estudos, por exemplo, estudos que fizeram por simulação computacional, análise do consumo de energia nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e Belém, observou-se uma redução no consumo de até 19% do nível A para o nível B e de até 24% do nível A para o nível C. Isso do consumo de energia como um todo, do edifício inteiro, né? Outro estudo que foi divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente fez a simulação considerando o clima de São Paulo para uma edificação nível E, então uma edificação de cores escuras, que os vidros não são sombreados, áreas de vidros grandes, que a gente está vendo muito nesses últimos tempos, edifícios saindo inteiramente de vidro, sem nenhuma proteção solar, isso dá um ganho de calor enorme. Enfim, um edifício desse tipo, com cores escuras, bastante vidro e iluminação e ar-condicionado com um baixo nível de eficiência. Comparando então a edificação com o mesmo formato, usando cores claras que vão absorver menos radiação solar, usando brises, proteções solares nessas janelas, a economia anual de eletricidade foi de 34,6%. Esse número às vezes pode parecer não tão alto, mas representa uma economia de R$ 695 mil na conta de luz. Quando se fala em dinheiro, a gente vê que é bastante diferença. Se fosse cada um dos 20 andares do edifício do estudo fosse receber por mês R$ 2.899 com essa economia. Então, é significativo. Trazendo alguns casos reais, então, esse é o caso de um apartamento em Florianópolis, que a família, quando foi mudar para um apartamento novo, resolveu pensar na eficiência energética. Na hora de adquirir os equipamentos, as lâmpadas, a gente assessorou eles nessas escolhas desses equipamentos. E foi comparado, são a mesma família, as mesmas pessoas, a gente até fez a pesquisa de hábitos deles antes e depois, não teve nenhuma alteração significativa. A gente viu uma economia de um ano para o outro de quase 50%, 49%. Então, valeu o investimento, no primeiro ano já se pagou boa parte do que eles adquiriram e vale a pena. Eles até tiveram a etiqueta do apartamento também, não conseguiu obter o nível A, que seria o mais alto, porque a edificação já estava pronta. Então, algumas coisas da envoltória, da arquitetura ou das instalações de água quente a gente não conseguiu mexer. Mas se a gente tivesse pensado isso desde a etapa de projeto, a economia deles poderia ser muito maior do que o que eles já apresentaram, que já foi uma economia bem significativa, sendo classificados com nível B. Quando o edifício já é pensado desde o início, na eficiência, a gente tem resultados muito mais expressivos. Até porque tem coisas que a gente não consegue mexer depois que a edificação está pronta. Mas quando está ainda na fase de projeto, você pode mudar a orientação do edifício, toda a forma, enfim, pode fazer tudo. E daí é muito mais barato a gente pensar nessas ações. Por exemplo, você pintar a edificação de cor clara ou de cor escura não vai ter uma diferença significativa no custo de construção, mas vai ter bastante diferença na operação desse edifício. Um outro exemplo é o Centro Sebrae de Sustentabilidade em Cuiabá, que já é uma cidade bem quente. Eles tiveram a edificação já foi toda pensada para ser eficiente, né? Toda a arquitetura prioriza a utilização da luz natural. E eles já têm, com
a essa eficiência energética, eles já têm um consumo de 50% menor do que se eles tivessem se eles, né, fossem um edifício comum sem essas estratégias. Então, só na eficiência energética eles já têm uma economia bem significativa. Eles ainda instalaram uma mini usina fotovoltaica, que gera, né, energia a partir da luz do sol. Com isso eles conseguiram, já tinham um consumo baixo. Com a geração solar, eles conseguiram suprir toda a demanda de energia do edifício. Então, a conta de luz, que era de R$ 2.300, que já é baixa para um edifício comercial, foi para R$ 80, que é a taxa mínima. Então, eles calculam que esse investimento vai se pagar em torno de 6 anos, mas o sistema fotovoltaico dura 20. Então, depois disso, ele vai se pagar rápido e depois disso é lucro, é retorno. Uma coisa também que eu gosto de falar é que você implantar um sistema de geração de energia renovável, buscar fontes mais sustentáveis, é muito válido, é muito importante, mas a eficiência energética, eu costumo dizer que é a fonte de energia mais barata que existe. É muito mais barato você trabalhar com essas estratégias de eficiência do que implantar um sistema de geração de energia renovável, que se paga, mas o investimento inicial é bem alto. Então vale mais a pena a gente começar reduzindo o consumo da edificação. Esse consumo já vai estar baixo, o sistema que eu vou precisar implantar para suprir a minha demanda vai ser muito menor, né, muito menos placas solares, por exemplo, do que se eu tivesse que lidar com um consumo bem alto, né, na edificação. Então é mais negócio a gente começar primeiro com eficiência energética e depois entrar com um sistema de geração de energia. Esse investimento em eficiência energética, para mostrar alguns exemplos de como ele realmente vale a pena, agora todo mundo fala, né, em lâmpadas de LED. Existem lâmpadas de LED que consomem menos, elas são mais caras. Se a gente fizer uma conta bem básica, supondo que a gente tem uma edificação, uma residência, com em torno de 10 lâmpadas, né, numa casinha, tem tudo incandescente. Todas elas são, né, consomem em torno de 60 watts cada uma. Supondo que elas ficam ligadas 6 horas por dia, se eu tirar todas elas e trocar por lâmpadas fluorescentes, o investimento se paga em 3 meses. A economia ela vai gerar R$ 38 aproximadamente de economia por mês. Considerando que uma lâmpada fluorescente, né, é baratinha, hoje já está R$ 12, por exemplo, em 3 meses essa economia se paga. Se a gente trocar todas elas por LED, né, que é um pouco mais cara, ela vai consumir em torno de metade do que a fluorescente consome. O investimento vai levar um pouquinho mais de tempo para se pagar, em torno de 7 meses, porque ela é um pouco mais cara de adquirir. Mas depois que tiver esse tempo de retorno, ela consome metade, então vale a pena. O que tem que ter cuidado é que todo mundo fica agora de vamos trocar todas as lâmpadas para LED. Tem que ter um pouco de cuidado, porque se é uma edificação, um ambiente, por exemplo, que não fica a iluminação muito tempo ligada, a gente pode ter mais tempo para esse investimento se pagar. O retorno não é tão rápido. Agora, para uma edificação comercial, que fica ligada à iluminação 8, 10 horas por dia, às vezes mais, esse investimento já compensa. Mas tem que ter cuidado, tem que observar, porque tem fluorescentes muito eficientes, então tem que ver, para cada caso é um caso. Outro exemplo de investimento que não é caro, mas a gente vê muita gente muito relutante em colocar, é nos sistemas de aquecimento de água, nos sistemas de água centralizados, usar isolamento térmico nas tubulações de água quente. Esse isolamento térmico custa em torno de R$ 2,00 o metro. Tudo bem que para uma edificação de grande porte vai precisar de muito isolamento, né, muitos metros desse tubo, e pode ser um pouco mais caro, mas a economia compensa. Se a gente pegar uma edificação menor, até que são distâncias mais curtas, né, de tubulação, não é tão significativa a economia. Mas se a gente tem um edifício vertical, com um sistema centralizado, né, de aquecimento de água, se for um edifício de mais ou menos 4 pavimentos, a economia chega, no consumo de energia para aquecimento de água, chega em torno de R$ 300 por ano. Um edifício maior, em torno de 12 pavimentos, essa economia chega a R$ 1.000 por ano. Então, aquele isolamento de R$ 2,00 o metro, que muita gente torce o nariz para colocar, na verdade ele vai se pagar numa residência, numa casa,
em torno de 1 ano ele se paga. E num edifício, né, multifamiliar, a gente tem em torno de 4 pavimentos em poucos meses, e num edifício grande que tem, né, muito mais perdas térmicas, ele se paga muito mais rápido, poucos meses já se paga. Então, pode parecer um investimento alto no início? Pode, mas a economia que ele gera vai compensar. É importante, como eu falei no caso das lâmpadas, que para isso tudo funcionar, você tenha pessoas que entendem de eficiência energética do seu lado. Então, ou capacitar a sua equipe, os projetistas, ou ter um consultor de eficiência energética junto, para realmente não ficar trocando as coisas erradas e usar as estratégias que realmente vão dar esse retorno e dar essa economia e vão realmente economizar energia. Outra coisa que é importante é pensar isso desde o início. A gente vê muita gente pensando toda a edificação para depois, o que nós vamos fazer para conseguir o nível A, ou para economizar energia, ou para ser mais sustentável. Se a gente pensa desde o início, já está desde a concepção dos projetos, os resultados vão ser muito melhores e muito mais baratos de investir. É importante também que todas as disciplinas de projetos estejam integradas, os complementares, o projeto arquitetônico. Isso tem que já desde do início já ter essa conversa. E a cooperação também do proprietário que está disposto a fazer, dos projetistas, do pessoal de obra em executar o que está sendo, o que foi planejado, e dos usuários também. Porque uma edificação sozinha eficiente, ela não é nada. Ela precisa dos usuários eficientes com ela. Tanto na operação, os sistemas estarem com manutenção em dia, não haver o desperdício. Isso tudo é importante para que ela realmente tenha um consumo baixo. Se a gente vê um exemplo de uma residência com equipamentos não eficientes, uma edificação com envoltória ruim, equipamentos que consomem bastante energia e os hábitos de bastante desperdício, se a gente manter esses hábitos, mas usar equipamentos eficientes, a gente consegue reduzir pela metade quase o consumo de energia. Se a gente manter esses equipamentos, mas esses usuários forem conscientes, forem eficientes, a gente tem uma economia ainda maior. Se a gente comparar uma edificação ruim com usuários ruins e uma edificação com equipamentos eficientes e usuários eficientes, a economia chega a 73%. Então as duas coisas têm que andar juntas, essa combinação que é muito importante para que a gente realmente tenha uma diferença no consumo de energia. Ainda tratando do usuário das pessoas, mais um ponto importante, como eu falei, a edificação eficiente ela não é só baixo consumo, ela tem que ter conforto, tem que ter qualidade. Essa qualidade ambiental é importante porque ela tem influências de parâmetros até mais difíceis de mensurar do que a fatura na conta de luz. Mas edifícios confortáveis, eles vão trazer inúmeros benefícios para as pessoas que trabalham nele e, consequentemente, para a economia e para o desenvolvimento. A gente passa em torno de 90% do nosso tempo dentro de edificações. Então, esse ambiente tem que ser agradável, tem que ser confortável. Isso faz com que, para a edificação, as pessoas fiquem mais produtivas, mais felizes. E tem estudos que mostram que, por exemplo, em hospitais, edificações com iluminação natural, com conforto ambiental, os pacientes se recuperam mais cedo, eles saem antes do hospital. Em empresas, aumenta a produtividade, tanto das pessoas se sentirem melhor e serem mais produtivas, quanto até reduzir doenças, o número de faltas por doenças. Então, isso influencia na empresa como um todo. Nas escolas, estudos mostram que as crianças aprendem melhor, aprendem mais rápido. Então, são dados mais difíceis de a gente mensurar, mas a gente tem que lembrar que na edificação, na vida útil dela, por exemplo, uma edificação comercial, o menor custo que a gente tem, em torno de 2%, é a obra, é a construção, o projeto. Em torno de 6% é a operação e manutenção dessa edificação, entraria a conta de luz. 92% é nos funcionários, nas pessoas que trabalham ali. Então, é importante esse gasto, esse custo que a gente tem com as pessoas, é importante que elas estejam bem. Os edifícios são para as pessoas. Então, a gente pode concluir que a edificação, ao longo da sua vida útil, os custos de operação e esses outros custos, esses outros gastos que a gente tem na edificação como um todo, eles são bem maiores do que o custo de construção. Então, todos os investimentos que a gente faz nessa fase de projeto, eles se pagam ao longo da vida útil, que é bem maior.
né? E a gente tem que começar a enxergar isso como um investimento e não como um custo, uma coisa que não vai se pagar. O que acontece muito hoje é que quem constrói não é quem vai usar. Então, para quem constrói, realmente é o custo. E para quem usa, é a economia. Então, quem constrói tem que saber vender isso para os seus clientes. Mostrar, até repassar esse custo pode ser um pouco mais alto, mas ele vai se pagar, ele vai ter retorno. E também os usuários, as pessoas têm que exigir isso das construtoras, das empresas que elas trabalham, exigir isso. Dessa maneira as pessoas vão conseguir enxergar que esse investimento vale a pena, não só para o meio ambiente, mas para as pessoas também. Era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço novamente a participação no evento. Fico à disposição para dúvidas, para quem quiser saber mais sobre o assunto. Quem quiser saber mais sobre a etiquetagem, sobre a certificação e sobre a eficiência energética também, a gente está à disposição. Quem tiver interesse até em capacitar a sua equipe de projetistas, de obra, a gente trabalha com cursos em company para as pessoas, para a empresa já conseguir ter eficiência energética na sua essência, no espírito da coisa, e não como uma coisa a mais que a gente vai pensar depois que já estiver tudo pronto. Enfim, quem quiser conversar, estou à disposição, deixo meus contatos e agradeço novamente a oportunidade. Obrigada.